Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos para a nossa terceira parte da aula de hoje, que fala sobre a escrita e o sentido de algumas palavras, né? A gente já viu aqui uma relação que podemos ter de uma palavra que se escreve semelhante à outra, né? E tem, no caso, um sentido diferente, ou então palavras que têm escritas diferentes, têm uma pronúncia igual ou semelhante, mas têm significados distintos. Nessa aula agora que a gente vai fazer aqui, temos 3 exemplos da palavra acerca. Note que a pronúncia é a mesma, tá? Mas eu posso escrever acerca de separado, acerca de o a tá junto e acerca de, utilizando, no caso, o verbo haver, tá certo? Então, note o seguinte, para cada situação, mais uma vez, eu vou ter que ter uma situação específica. Então, quando eu utilizo qualquer uma dessas palavras aqui, eu tenho que ter uma situação que vá condizer com o seu respectivo significado. É importante que você note, por exemplo, em algumas sentenças, essas marcas que vão te ajudar a tentar, no caso, decifrar o uso de tal palavra. Você vai acabar encontrando alguma coisa na frase que te ajude, né, a sanar essa dúvida, tudo bem? Então vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. O atentado aconteceu a cerca de 50 metros da estação de trem. Então, se eu falar isso daqui, você pode não saber, na verdade, qual das 3 palavras que eu vou utilizar, porque eu estou falando, é pronúncia. A pronúncia, como eu disse, no caso, é a mesma. Mas tem algo aqui na frase que vai diferenciar se eu estou falando acerca de o a separado, acerca de o a junto, ou então acerca de, no caso, com o verbo haver. Note o seguinte, quando eu digo que o atentado aconteceu a cerca de 50 metros da estação de trem, temos aqui algumas palavras que te ajudam. Por exemplo, eu tenho a expressão, pessoal, 50 metros, que me traz uma ideia aqui de proximidade. Então, observe que a expressão 50 metros, ela me traz uma ideia de proximidade. E veja que eu estou falando aqui, pessoal, da estação de trem. Observe que essa expressão aqui inteira, ela me traz uma ideia de quê? De um lugar. Então, quando você encontrar, por exemplo, uma situação que vai te trazer uma ideia de proximidade e também te traz, no caso, uma ideia de um lugar, o termo que vai ser utilizado aqui, pessoal, vai ser o acerca com o a separado, tá? Então, eu utilizo a cerca de 50 metros. Por quê? Porque essa expressão ela só vai acontecer quando tiver uma ideia de proximidade de um lugar dentro de uma frase, tudo bem? Então fique atento em relação a essas diferenças que nós temos bem aqui, beleza? Segundo exemplo, durante a aula falamos acerca de vários temas de redação. Então, professor, já não vou utilizar o acerca separado, né? Ou vai ser o acerca de junto, ou então o acerca sendo utilizado com o verbo haver. O que é que me traz aqui nessa frase que vai me ajudar em relação a diferenciar o uso de uma palavra ou de outra? Veja o seguinte, ó, durante a aula, tá certo? Falamos, quem fala, fala sobre alguma coisa, tá? E o termo vários temas de redação. Pessoal, veja que a expressão vários temas de redação, isso daqui, pessoal, me traz uma ideia de que temos aqui uma relação de assunto, né? O assunto que é falado, por exemplo, durante a aula. Então, quando tiver essa ideia de assunto dentro de uma sentença que tenha o espaço para você colocar a expressão acerca, você vai acabar utilizando a expressão acerca de, né, o a junto da palavra. Então, acerca de, ele traz essa ideia aqui no caso de assunto, tudo bem? E por último, nos restou, obviamente, o acerca de com o verbo haver. Note, ó, esperamos mudanças na saúde há cerca de 5 anos. Então, aqui, pessoal, a expressão 5 anos, ela me traz, no caso, uma ideia de tempo, tá? De tempo passado, de tempo decorrido. Isso é que vai, no caso, diferenciar o uso, né, de tal expressão nessa frase aqui. Então, quando a frase tiver uma ideia de tempo decorrido, tempo passado, você vai acabar utilizando a expressão acerca, no caso, com o verbo haver, tá certo? Então, veja que cada expressão que a gente utilizou aqui tem uma situação, tem um contexto diferente. E isso evita que você
por algum motivo, possa utilizar, no caso, uma palavra que seja inadequada a tal situação, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, aprendemos aqui a diferenciar o uso dessas três expressões, tudo bem? Na próxima aula, a gente vai ver outro caso de outras palavras que apresentam essa mesma situação da dúvida, de ter uma pronúncia idêntica ou semelhante, mas tem uma escrita e um significado diferente, certo? Então, até o próximo vídeo, até mais.